Gênesis 21, de 14 a 21. Que versão é essa? NAA? É? Beleza, valeu. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo, pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos. Ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Amém e amém. O tema da minha palavra hoje é um milagre no deserto. Você pode dizer comigo? 1, 2, 3. Para não ter um amém depois de uma frase dessa. Por isso você não recebe nada, o incrédulo. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Tá bom. Lá no 85 eles falaram amém, sem eu pedir. Recentemente eu compartilhei aqui na tenda e na 85 a respeito da história de Abraão, Sara, o nascimento de Isaac, e quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac. Hoje eu quero compartilhar com você uma parte que está ao lado dessa história, que é a história de uma jovem chamada Agar. Uma jovem chamada Agar. Agar está vivendo a pior fase da sua vida. Ela está vivendo dias terríveis e escuros. E o que Deus fez da vida dela vai trazer para nós algumas lições muito preciosas para a gente aprender hoje à noite. Agar entrou na vida de Abraão como uma coadjuvante. Ela não é o personagem principal nem da própria história. Ela é uma coadjuvante. Ela fez parte de um cenário planejado por um casal que a comprou como escrava. A história de Abraão começa, como nós já vimos, em Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, ele vai até Harã, e depois de Harã ele desce para Canaã. Abraão anda 960 quilômetros a pé, depois mais 640, são muitos quilômetros, são meses de viagem. Abraão sai carregando no seu coração uma promessa incrível, a promessa de uma terra que mana leite e mel. Quando você ler a Bíblia e você ouve esta frase, leite e mel, que leite é esse? Se eles estão no deserto da Palestina, é leite de cabra, porque não tem gado, é deserto. Quando você ouve na Bíblia mel, não é o mel que você conhece, porque se é deserto, tem pouca flor. Se não tem flor, não é mel de abelha, é mel de tâmara. Então quando você for ler a Bíblia, olha, mana leite e mel, esquece o varjão, esquece o canedo, esquece o fano, esquece. Não é de onde, não é lá, não, esquece. Esquece a Aparecida de Goiânia, esquece tudo. Ah, não, porque lá na roça tinha mel. Não é isso. Você não está lendo um livro do século 21, você está lendo a Bíblia.
Daí a importância de todas as vezes eu vou a Israel, eu sempre aprendo alguma coisa nova, cultural. Deus olha para Abraão e diz: em ti serão benditas as famílias da terra. Olha que promessa maravilhosa. Abraão, quem te abençoar será abençoado, inclusive quem não gosta de você e te amaldiçoar, deixa comigo, eu cuido, eu vou amaldiçoar. Forte isso, né? Abraão, um homem que recebe de Deus a seguinte palavra: você vai ser tão multiplicada a sua descendência, que se você olhar as estrelas do céu e os grãos de areia do mar, você não consegue contar, assim também você não vai conseguir. Aí olha que frase: a sua descendência será poderosa. E para fechar com chave de ouro, Deus disse: Abraão, pode sair, porque quando você chegar lá, estou te enviando para uma terra que manda o quê? Leite e mel. O que você imagina que está na cabeça de Abraão? Uma terra próspera, uma terra onde há água, uma terra onde tudo que planta dá, uma terra onde a prosperidade ela é evidente. Só que quando Abraão chega, a primeira frase da Bíblia é: e havia fome na terra. Deus é especialista em quebrar expectativas. Deus é especialista em frustrar planos. Deus é especialista em quebrar planos para que seus planos não te quebrem. Só que Deus estava testando Abraão. O pai da fé duvidou. Abraão, o amigo de Deus, ele simplesmente não fica onde Deus ordenou que ele ficasse. Ele desce ao Egito. Abraão vai para o Egito. E lá ele compra essa escrava chamada Agar. Uma jovem, bonita, escrava, que agora não tem mais o domínio sobre o seu próprio corpo, sobre a sua vida. Agora ela tem dono. Numa época em que a escravidão era normal, numa época em que o machismo imperava, uma moça foi adquirida, ela foi compra e paga. Agora ela foi simplesmente levada para uma terra distante para ser coadjuvante, participar de uma confusão que Abraão e Sara arrumaram. Ela não tem culpa. Ela só é uma jovem que foi vendida, ela está perdida no meio daquilo tudo. A Bíblia diz que a mulher de Abraão, Sara, o tempo foi passando e ela não engravidava. Ela já estava de idade avançada. O costume das mulheres encerrou nela, ou traduzindo, ela não pode mais gerar filhos, e já era estéril. Não tem como. É o limite do limite, é o impossível. Só que Sara representa muito bem cada um de nós. Cada um de nós. Sabe, tem horas que eu me vejo em Sara perfeitamente, querendo atropelar processos, encerrar ciclos que Deus não encerrou, tentando colocar pontos e vírgulas em lugares que o autor da vida está escrevendo de outro jeito, tentando adiantar a capítulos, mexer na história. Esta é a geração mais ansiosa de todos os tempos. Sara, de maneira ansiosa, tem uma ideia extraordinária. E ela, baseada no código de Hammurabi, o que ela pensa: se meu Abraão deitar-se com Agar e tiver um filho, esse filho é nosso. É nosso. É meu, eu paguei por ela. Imagina uma moça escrava que veio do Egito, está numa terra estranha, numa terra diferente, vai ser usada de barriga de aluguel. Sabe, se a gente não cuidar, hoje essa geração é assim. O que tem de gente querendo escravizar uns aos outros, fazer que você seja coadjuvante da história de alguém. Deus não te chamou para ser coadjuvante da sua história. Cuidado, hein, para você não ficar escravo de religião, ficar escravo de líder, ficar escravo de gente, Não, você não pode, você é livre. O evangelho é liberdade. Conhecereis a verdade, ela vai libertar você. O evangelho é graça, liberdade. Você não pode ser escravo disso. Nada, não, nem do pecado. Você é livre em Cristo. Mas agora ela simplesmente fica esperando a decisão dos dois. Abraão, eu fico pensando comigo, porque Abraão é o pai da fé. Abraão, conforme o livro de Isaías, o próprio Deus disse, ele é meu amigo. Eu acho que Abraão nem queria. Até porque Sara já está com 80 anos e a menina tem 20. Ele não quer não.
Vocês estão rindo? É. A Sara disse, vai. Acho que Abraão olhou para o céu, orou e disse, Deus, eu não tenho nada a ver com isso. A roupa não é minha. Minha mulher me deu o vará. Como é que pode, né? Ela jogou ele nisso. Nasce na casa de Abraão um menino, Ismael. Nasce o pequeno Ismael. Sara está de boa, tá? Porque na cabeça dela, ela acelerou o processo. Na cabeça dela, ela cumpriu o que Deus queria, mas assim, ela resolveu. Porque se conhece gente que é assim, eu resolvo. Deixa comigo. Porque eu faço mesmo. Porque eu aconteço. Porque eu vou e vou. Vai mesmo. Vai, Deus ama gente assim. Porque tem gente que não vai, né? Você sabe, né? Tem gente que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Então ele não vai. Aí Deus tem que ficar empurrando. Tem gente que Deus tem que ficar puxando. Cada um é de um jeito. E o menino vai crescendo. Um dia Deus olhou do céu e aí ele chamou Abraão e disse, deixa eu falar uma coisa para você. Cadê sua mulher? Chama lá. Falou, ô Sara, ô troço, coisinha de Jesus teimosa. Você não entendeu que quando eu falei que era da descendência de Abraão vai nascer dele e de você? Lógico que ela riu. 90 anos, irmão. Até eu ia rir. 90 anos. E o maior milagre não é uma mulher de 90 anos, estéril, engravidar. É que Abraão está com 100. Né, irmão? Você que está com 40, 45, desanimado. Hã? Desanimado. Uma preguiça. Hã? Pensa na velhinha buchuda. Eu não quero nem imaginar. 100 anos. Nasce Isaac. Isaac é assim. Eu não deixo cair nada. Isaac é o Dodói. Ele é o Enzo da época. É o Isaac, assim. Eu fico imaginando que tem hora, tipo assim, acho que ela nem deixava ele ficar no chão. Apesar de que ela é tão velha que para amamentar ele não precisa pegar. Ele pode ir andando do lado assim. Você não imaginou essa cena não, né? Em nome de Jesus, faz isso não. Deixa eu abrir um parênteses aqui até para quem está em casa. Preste atenção. Preste atenção. Eu sempre uso o humor nas minhas mensagens como didática. Olha para cá. Você nunca vai me ver fazer graça e piada com Deus, Jesus, Espírito Santo, dons espirituais. Você não vai ver. Mas os personagens, eles vão apanhar enquanto eu estiver vivo. Mas eu bato mesmo, irmão. Porque eles é igual nós. Tá bom? Tá bom? Ah, o pastor brinca demais com a Bíblia. Prego há 20 anos. Nunca farei uma brincadeira, uma piada com Deus, Jesus, Espírito Santo e os dons espirituais. Não tenho coragem. Inclusive quando eu vou pregar sobre a cruz, nem humor eu consigo fazer. Porque não cola. Tá? Eu estou falando que o óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser dito. Domingo passado, domingo retrasado, eu fiz uma exposição, essa de Abraão e Isaac. Fiz uma exposição do texto. Uma irmã mandou uma mensagem. Antigamente o senhor pregava a Bíblia. Agora o senhor só conta piada. Eu fiz uma exposição de Gênesis 22. Mas a mente dela não processou. Então eu estou explicando o que eu faço. Tá bom? Pastor, não gosto. É só não voltar. Deve ter umas 800 igrejas em Goiânia. Tem pastor bom, pastor sério, que é esse que fica assim, ó. Olha o ácido desoxirribonucleico da exegese da... É assim que você gosta? Pronto. Não é não? Fique à vontade. Porque senão você vai passar raiva demais comigo. Nossa. Porque quando eu sei que tem alguém que não gosta, eu fico fazendo. Deixa eu voltar na mensagem. Eu estava aqui, né? Eu estava aqui.
O Isaquezinho vai crescendo. Vai crescendo. Para você ter uma ideia, eles eram tão apegados que quando Isaac, a Sara desamamentou Isaac, Abraão fez um churrasco, ele fez uma festa. E foi nessa festa que o bicho pegou. Ismael, o mais velho, estava com 12, 13 anos. Ele começa a humilhar o menino. Ele começa a judiar do menino. Ele começa a fazer coisas e que irritam Sara. Porque Ismael é filho de Abraão. Ele não é nada de Sara, não. Ela se irrita. E aí o pau quebra em casa. Quando você ouve assim, Abraão, pai da fé. Abraão, amigo de Deus. Não dá vontade de conhecer ele? Só que hoje não é dia de ser na casa dele, não. O bicho está pegando lá. Você já viu que na hora que você fala assim, eu queria te apresentar, este aqui é o Bispo Mac Anderson. Quem está do outro lado pensa assim, que é isso, hein? Ou então está aqui o Mac Anderson, palestrante para casais. A pessoa pensa, rapaz, eu queria passar uma semana na casa dele, para aprender como é que eu vou tratar a minha esposa. Vai lá não. Vai lá não. Hã? Abraão é o pai da fé. Abraão é um amigo de Deus, é o homem dos altares. Só que hoje, especificamente hoje, agora aqui ó, em Gênesis 21, dá para você ir na casa dele não. O bicho está pegando dentro da casa do pastor Abraão. Isaac chorando, emburrado, com o bico desse tamanho. Ismael com a cara feia. Agar chorando porque Agar está perdida. Agar foi envolvida num negócio que ela não tem nada a ver. Ela só é escrava, ela não é dona de si mesmo. Ela não tem palpite, ela não tem opinião. Ela é só uma serva. E Sara com o dedo assim ó, no nariz de Abraão. Pega essa mulherzinha e manda embora dessa casa. Abraão foi orar e disse, Deus, o que vai ser do menino? Abraão disse para Deus que não sabia o que seria do futuro do menino. Deus disse a Abraão, eu te fiz uma promessa, sua descendência vai ser grande, forte e poderosa. Você e sua mulher erraram. Manda o menino embora, porque se ele não tem um pai na terra, a partir de hoje, ele tem um pai no céu. Eu vou cuidar dele. Mandou o menino embora. Não, e mandou Agar embora com um odre. O odre é uma sacola de couro, uma sacola feita de couro, para pôr água. Põe água, põe leite, no caso tinha água. E uns pãozinhos murchos. A notícia, no Fuxico Gospel, estava assim, ó. Olha lá. Patrão engravida empregada. Pastor safado manda mulher grávida embora de casa. E os comentários. Só podia ser Deus, pátria e família. Agora só falta fazer o Legendários. Eu fico vendo gente comentar dos Legendários. O cara não foi, não sabe o que é, não entende nada. Mas é porque é modinha falar, vamos falar. O texto diz assim, e Agar saiu errante. O texto que estava aqui na nossa versão diz assim, e Agar saiu sem rumo no deserto. Ir para o deserto já é terrível. E não é deserto do Saara que é de areia, é um deserto de rochas, pedras, pedregulhos, cascalhos. E sem rumo, ela só saiu. Enxotada, abandonada, chutada, foi usada. Agora está lá uma mãe solteira, abusada pelo patrão, expulsa pela mulher do patrão, está na rua, está no deserto com um menino de 12 anos, com um pouquinho de água e um pão e o que fazer? Já se sentiu usado? Já, né?
As pessoas não têm dó não, viu? Tem tanta gente que se você deixar, ela abusa de você. Só quer sugar, só quer tomar. Enquanto você é útil, o dia que você deixar de ser, a Bíblia diz, e essa frase mexe muito comigo: acabou a água de Agar. Quem é mãe aqui sabe. A água acabou agora para o menino beber. Porque Agar já parou de beber, ó. Para poder dar água para o menino. O sol causticante, lábios rachados. Não sei quanto tempo andaram. Para não ver o garoto morrer, o tiro de arco de flecha, 100 metros, ela pega o menino, coloca embaixo de um arbusto, um adolescente, 12, 13 anos, e ela fica longe. A Bíblia diz que ela veio para não ver ele morrer. O que ela gerou está morrendo. O que ela gerou perdeu o pai. O que ela gerou não tem provisão. O que ela gerou não tem água, não tem alívio. O que ela gerou está acabando. E todas as vezes que nós nos sentimos limitados por falta de água, por falta de comida, por falta de provisão, a gente acaba se afastando de coisas que nós geramos. Abandona o ministério, abandona a família, abandona o projeto. Como você não sabe o que fazer, você larga. Porque é natural de todo mundo. Se você não sabe o que fazer, se você não tem nenhuma atitude, é errante no deserto, não tem provisão, não tem água, não tem pão, não tem pai, não tem ninguém, você está só, não sabe o que fazer, então é melhor eu me afastar, porque eu não vejo o meu projeto morrer. E vamos abrindo mão do que Deus nos deu. E vamos abrindo mão do que Deus disse. Deus falou que Ele vai prosperar. Só que naquele momento, naquela hora, naquela circunstância, não dá para ver isso, não dá para enxergar. Os olhos de Agar estão embaçados de tanto chorar. Esse texto, ele encerra algumas verdades e eu não demoro aqui. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando a gente não sabe o que fazer. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos neste limite de um deserto, onde não tem saída, andando errante, a provisão acaba. O que fazer? O que fazer? Primeiro, você precisa acreditar que Deus está no controle. Você precisa acreditar que Deus não perdeu o controle. Nós temos o costume de acreditar que Deus está no controle quando nós estamos no controle. Porque quando você está no controle, você fica assim: Deus é bom, hein? Quer ver uma coisa? Não abre agora não, para você não ficar decepcionado, que amanhã é segunda. Depois, amanhã você abre a conta do Nubank para você ver. Aquela que você ficou humilhando assim, ó, para tirar um crédito que você ficou fazendo. Aproxima, afasta, aproxima. Afasta, aproxima, afasta. Afasta, aproxima. Aí você ganhou um crédito de R$300. Se você entrar lá na conta e tem saldo, sabe o que você fala? Deus é fiel. O difícil é você acreditar que Deus está no controle quando o que você gerou está sentado morrendo e não tem água e não tem pão. Eu entendo Agar. Eu entendo o choro de Agar. Sabe, eu entendo que você entra em crise, em desespero, porque nós também caminhamos errantes. Agora, por que ela não deveria se desesperar? Por que nós devemos crer na soberania e no controle de Deus? Porque Agar ouviu muitas vezes a mesma promessa: a descendência de Abraão será grande e poderosa. Só que na hora que você está naquela confusão, você não lembra de nada. Você não consegue. A fé é a certeza do que você não vê. E aí quando você não vê, você desespera. Cadê Deus? Por isso que você não pode tomar uma decisão permanente baseado num sentimento e num deserto que é temporário. Deserto é lugar de passagem.
Você precisa crer na promessa. Porque a esperança acabou, mas Deus não acabou. A água de Abraão acabou, mas Deus não acabou. O pão de Abraão acabou, mas Deus não acabou. A promessa de Deus permanece a mesma. Pastor, o que mais eu faço além de crer na soberania de Deus? Agora ela me ensina. Erga a voz e clame. Que ela vai fazer o quê? Chorar. A palavra chorar ali no hebraico é tipo, sabe aquele desespero? Aquele choro lá do fundo. Porque é a segunda vez que ela está indo para o deserto, tá? Você sabia disso? A primeira vez que ela foi por conta própria. Ela emburrou com Sara e foi. Deus falou assim, pode voltar, não está na hora não. Aí um dia Deus pensou, ela quer ir para o deserto? Então eu vou mandar. Ela foi de novo. Ela chorava. O choro de Agar encheu o deserto. O choro de Agar tomou o deserto de Berseba. O menino está lá longe. Agar chora. Chora pelo filho. Chora pela situação. Porque quando a dor explode no coração, vaza pelos olhos. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. Ela chora em desespero. O anjo vem e diz assim, Agar, Agar. Está chorando por quê? Deus ouviu a voz do menino. Epa, epa, peraí. Quem chorou? Quem desesperou? Deus ouviu a voz do... Tem um adolescente orando ali, ó. Aprendeu com o pai. Deus não responde o desespero, Ele responde clamor. Se Deus respondesse desespero e dor, não tinha ninguém doente no Araújo Jorge com câncer. Em vez de você ficar só desesperado, chorando, fala com Deus. Ele não fica em crise com a sua crise não, você pode falar. Agar, Deus ouviu a voz do menino. O anjo do Senhor não é qualquer anjo. Quando o texto diz assim, um anjo, é anjo, qualquer anjo. Gabriel, Miguel, Serafim, Querubim, não. Quando a Bíblia diz no artigo definido o anjo, é uma teofania, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Foi Jesus que desceu ali, ó. E o anjo disse, Agar, Deus ouve a voz do menino. E disse, que tens, Agar? Que tens? Sara me mandou embora. O Abraão concordou. O menino está morrendo, não tem água, não tem pão. Estou chorando, você perguntando o que eu tenho. O que eu tenho? Sabe, mas tem hora que Deus precisa fazer umas perguntas para a gente, para ver se a gente irrompe assim no... Nicolas, meu filho, hoje tem 17 anos. Ele tinha 2. E ele trincou, quebrou o braço. Fomos no hospital. O médico disse, pega o Nicolas, coloca no colo. Põe as perninhas no meio das suas pernas, segura ele, eu vou puxar o braço dele. O plantonista disse isso, o Nicolas começou a gritar, desesperado, que doía. Eu expliquei, olha, o médico só está colocando o braço no lugar. Mas como é que você explica isso para uma criança de 2 anos? Eu sei que ele não estava entendendo. Depois que engessou o braço, entrei no carro com a Suza. E passando perto ali do zoológico de Goiânia, encostei o carro, era madrugada. E eu fui chorar. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha uma agenda. Eu estava desempregado. Eu não tinha convite. Eu estava num carro emprestado. Morando num barracão emprestado. O menino com o braço quebrado. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Tá doendo, Mac? Sabe o que aconteceu? Pus para fora o resto do choro que tinha tudo. Foi muito claro, tá doendo, Mac? O Espírito Santo respondeu na minha alma. Tá doendo porque eu te amo. Só estou colocando algumas coisas no lugar. Ei, Agar, que tens? Que
tens, Agar? Aí o anjo disse para ela: não tenha medo. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: no seu pior momento, enfrente o medo. Porque uma das coisas que eu aprendi é que o medo, ele está dentro de nós. Ele faz que a gente ouça coisas que não existem, ver coisas que não existem. Os problemas se tornam maiores do que realmente são. Paulo disse: Deus não nos deu espírito de medo. Deus está falando com alguém. O anjo do Senhor está dizendo: não tenha medo. Calma. Você perdeu o controle, Deus não. Terceiro, não tenha medo. Quarto, creia na providência de Deus. Deus é provedor. O texto diz que ele ouviu a voz do menino, o anjo bradou e disse: Agar, o que é que você tem? Eu ouvi a voz do rapaz. Eu ouvi a voz do rapaz, o anjo veio, a provisão chegou, Deus desceu, Deus estava lá, porque tem uma promessa de Deus sobre o garoto. Você não consegue, mas Deus não abandona. Agar, tudo está parecendo acabar, mas Deus ainda está no controle. Olha para cá. Gênesis 21:19. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço com água. Ei, o poço estava lá. Por que ela não viu? Porque os olhos estão embaçados. O foco dela está tão no problema, o foco dela está tanto no fato de não ter o pão e a provisão, o foco dela está tão voltado para um garoto a 100 metros que está para morrer, que ela não viu. Só que quando ela chora e o menino ora, olha o que o texto diz: e Deus abriu os olhos de Agar. Porque às vezes o que nós precisamos não é mudar de lugar, é abrir os olhos. Deus é especialista em mudar cenários. Tem gente aqui desesperada pensando: eu vou sair, eu vou mudar, eu vou correr, eu vou fugir. Não precisa. Assim diz o Senhor: hoje eu abro os seus olhos. Tem poço de água viva pertinho de onde você está. Tem poço de água viva lá onde você está. Tem poço de água viva lá no seu trabalho. Tem poço lá na sua casa. Tem poço na sua família. Tem poço na sua empresa. Tem poço nos seus negócios. Tem poço no seu network. Tem poço aonde você chegar. Assim diz o Senhor: abra os olhos. Você não está vendo porque o medo tomou conta da sua alma, mas Deus vai abrir os seus olhos e você vai ver um poço. Hoje tem milagre no deserto. Olha para cá. Quer vencer? O que o anjo diz para ela? Levante-se. 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 E Agar? Mas eu estou triste. Levante-se. Estou com sede. Levante-se. Meu filho vai morrer. Levante-se. Levante-se. Porque quando a gente está assim, a gente espera alguém para vir e falar: ô, Modesto. Tá tite? Fica tite não. Imagina o anjo chegando lá e falando assim: Agar, aquela Sara é uma boba, né? Como é que Abraão fez isso com você? Ou então vi uma anja. Amiga, não tem anja, né? Se tivesse. O anjo disse: levante-se. Mas eu não tenho força. Levante-se. Você acha que não tem? A primeira atitude para quem quer sair do fundo do poço é parar de cavar. Você está esperando quem levantar você?
Está esperando Abraão sair de casa e vir aqui? Ele não vai vir não. Está esperando Sara te pedir perdão? Você está esperando o anjo chegar e estender a mão? Não, não. Você está vivo, você está viva. Você não morreu. Está doendo, eu sei. Tem abandono, tem rejeição. O que você gerou está para morrer, mas Deus está dizendo: pega a última gota de esperança que você tem, pega a última energia que você tem e coloca em pé. Estou em pé, Senhor. Eu estou cambaleando, mas eu estou em pé. Se o Senhor mandou, eu fico. Sabe por que você tem que ficar em pé? O anjo disse: vai lá, pega na mão do menino e levanta ele. Não tem como Deus levantar aquilo que você gerou se você não ficar em pé primeiro. Sai dessa cama. Sai dessa letargia. Sai desse sono profundo. Ah, pastor, que o senhor não sabe da minha história. Não quero saber. O anjo do Senhor não foi lá para perguntar a história dela, porque ele já sabe. Sabe o que o anjo está dizendo? Bora, querido, ó. É daqui para lá. Você não vai ver nenhum milímetro, nenhuma palavra de Agar, falando de Sara, falando de Abraão. Olha o que Sara fez. Eu estou aqui por causa do fulano. Eu quebrei por causa do ciclano. Eu não dei certo porque o meu pai, porque minha tia, porque meu avô, porque o fulano. Tá, tudo bem, o passado é trágico. Houve abandono, houve alguém que abusou, que te usou e te expulsou. Tá, e aí, você vai viver do passado? Ou vai seguir em frente? Porque a hora que você se levantar, o poço está lá. Ah, o poço está lá. Ela abriu os olhos, ela reagiu. É como se o anjo dissesse: reaja, levante, saia dessa, lute, troque o luto pela luta, fique em pé, chega de lamento, chega de ficar prostrada. Escute o que eu vou te falar: o choro dura uma noite inteira. A única coisa que a Bíblia não coloca data de validade é a alegria, mas o choro tem prazo. Chorou? Chorou. Desesperou? Desesperou. Agora? Agora chega. Ah, pastor, porque lá na casa de Abraão era maravilhoso. Porque lá tinha queijo de cabra. Porque eu lembro um dia que o Abraão pegou o Ismael. Aí eles foram brincar de montar no camelo. E aquela cena fica no meu coração, eu não esqueço. Não vai ter mais isso. Acabou. Pastor, por quê? Se eu soubesse a resposta, até eu não estava triste não. Até eu estava tranquilo. Não sei. Eu não sei. Abraão abandonou Ismael e Deus não. Você não vai ver em momento nenhum Agar olhando para trás, querendo voltar, reclamando. Não, 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 não. Aí ela olha o cenário e diz: estou em Berseba, tem um poço com o quê? O que é mais valioso no deserto? A água. Lá vem a Bíblia não fala isso não, estou imaginando. Lá vem a primeira caravana de mercadores. Gente que compra e vende. Vai no deserto, põe no camelo e sai andando. Vai, tem umas palmeiras ali. Opa, os camelos estão com sede. Quando chega lá tem um poço. Mas tem uma dona. Ô moça, queria uma água para o camelo. Ela falou: na hora, água boa, água limpa, pH 9. Nem sei se é assim que fala. Topíssima, mineral. A melhor que tem no deserto. Você podia dar uma água para os camelos. Dou. Quantos camelos você tem? 10? Me dá um. Oi? Eu quero um camelo e 2 cabras dessa aí, ó. Daí a pouco vem outro, falou: o que é que você tem nos camelos aí?
tem trigo, tem cevada. E ela vai constrói uma tenda e vai montando e vai prosperando. E Sara? Você acha que ela está lembrando de Sara, querida? O foco dela está no futuro. Deus tem uma promessa, Deus abriu um poço onde nem tinha, só para ela. Ela só vai viver o que Deus deu. Você nunca terá um poço aberto enquanto você ficar preocupado com a água do odre do miserável Abraão. Esquece dessa miséria, vai viver o novo. Água do odre, não, filho, água de poço. Água de poço. Só que eu fico imaginando um dia, porque a notícia correu, os mercadores postou no grupo do WhatsApp, falou, ó, tem uma água boa em Berseba. A dona lá é uma tal de Agar, uma mulher. Os caras falaram, rapaz, pra que eu vou pagar água, rapaz? Faço o que eu quero. Mulher sozinha lá no meio do deserto. Vou tomar a água dela, fazer o que eu quiser. E o texto diz assim que Ismael tornou-se flecheiro. Se ele não tem pai, quem treinou ele? Quem obrigou ele a fazer aquilo? Agar, querido. Ou você acha que ela não tem estratégia? O texto diz que ela prosperou em Berseba. É lógico que ela tem estratégia. Ela está negociando, está trocando, está prosperando, mas ela precisa de segurança. Aí ela pega um menino de 12 anos e vai botar ele para atacar flecha. A coisa mais fácil que tem é você treinar ou pedir alguma coisa para um adolescente. É incrível. Vai, Ismael. Estou indo. Um dia dos meus meninos, eu não sei qual foi, acordou 10 horas da manhã, veio para pegar o lixo por lá fora. Estou cansado. Falei, você sonhou que estava trabalhando? Pega o arco, Ismael. Pega a flecha, taca ali, menino. Pá, tá bom, já tá bom. Taca de novo. A notícia correu. Olha a notícia do menino. E ele tornou-se flecheiro. Quem mexe com ela? E o texto encerra dizendo: Agar foi no Egito e trouxe uma mulher para Ismael. Por quê? Porque você nunca conseguirá manter uma estrutura forte se você não tiver uma família forte. Agar sabe que Ismael precisa de uma mulher, porque é mulher que empurra a gente. É mulher que vai levantar, não? Ela que te liga no meio da tarde, te perguntando de um boleto que você não estava nem lembrando. Ela que te impulsiona, ela que te tira do chão. Quem é? O que aconteceu? O que foi? Com o que você está falando? Olha, presta atenção. Às vezes, do nada, você está sentado aqui, ó. No que você está pensando? Entendeu? Até isso. É o papel delas. Deus olhou para a mulher e disse, você vai ser auxiliadora. E elas levam isso muito a sério. Elas auxiliam em tudo. Você já dirigiu ao lado dela? Ela só não dá multa. O resto... Se você for ao médico com a sua mulher e ficar 1 hora com o médico, ela vai falar com o médico. E você vai descobrir coisas que você tem que você nem sabia que você tinha. Mas é a mulher que impulsiona. É ela que empurra. É ela que põe o cara. A Bíblia diz que é ela que edifica a casa. O sucesso ou fracasso de um homem depende da escolha dele no casamento. Não existe solteiro encalhado. Encalhado é quem casa errado. A Bíblia diz que ela arrumou uma egípcia para casar com ele. Por quê? Porque ela é egípcia. Ela quer uma nora que vai entender ela.
Ela quer uma nora que vai ter o mesmo coração, a mesma cultura, a mesma língua. Ela não quer confusão. É uma sogra que não quer confusão. Ela arrumou uma mulher para o filho dela. Cordão umbilical cortado, porque eu vou morrer, ele vai ficar e vai prosperar. Sabe, eu olho para a história desta Agar, e o que eu percebo é que tudo o que Deus deu para ela dependeu da estratégia dela. Hoje o anjo do Senhor que desceu até aqui está dizendo: não tenha medo, porque eu vou abrir os seus olhos. E o que você achou que estava longe está do seu lado, um poço com águas vivas. A água de Abraão acabou, mas a de Deus jamais acabará. A provisão da terra acabou, mas a provisão do céu vai chegar para a sua casa. Ei, o que você gerou é seu, Ismael é seu, foi Deus quem te deu. Há uma promessa sobre ele: não vai morrer, sua empresa não vai fechar, seu casamento não vai acabar, seu filho não vai ficar nas drogas, essa situação não vai ficar assim. Pastor, a minha dívida é impagável. Eu sei, mas para o dono do ouro, meu Deus, eu sei, pastor, não sei o que eu faço, eu estou embaraçado, eu estou no deserto andando errante, parece que a água está acabando, o projeto está morrendo. Assim diz o Senhor: eu já preparei o poço, essa semana eu abro os olhos, te dou discernimento, tem água viva de Deus chegando. Quem mostrou o poço para Agar foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Se o anjo do Senhor é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, assim que eu tenho um encontro real com esse Jesus, e que eu caminho com Ele, apesar das minhas perdas, e de estar com os olhos embaçados por não conseguir enxergar coisas que estão quase que óbvias, esse Senhor pode me abrir os olhos para ver o sobrenatural de Deus na minha vida. A cruz de Jesus foi para isso. O sacrifício de Cristo foi para isso. Eu fico imaginando, Agar só tinha Deus, vive na época da lei, foi completamente deixada, e Deus decidiu fazer um milagre pela sua infinita graça. E nós que temos o Cristo, nós que temos o sacrifício, o amor de Deus declarado numa cruz, dizendo o quanto Ele nos ama, porque Jesus é o nervo exposto de Deus na cruz. Você não vai ficar assim. Não, não vai. Você não vai ficar assim. Berseba não é o seu ponto final, é o lugar de recomeço. Fontes vão começar a brotar, em nome de Jesus. Se você puder ficar em pé, eu quero orar por você. Nós vamos finalizar o culto agora, 15 minutos antes do horário. Olha aqui para mim. Eu quero que você escolha uma coisa, que te aflige. Pastor, tem tantas coisas. É por isso que quando você ora, Deus faz, você nem percebe que você fala de tantas coisas. Eu sei que tem. Mas hoje, você vai falar de uma coisa só com Jesus. Só uma. Porque essa semana, quando Deus abriu seus olhos, você vê o poço. Você vai dizer: Deus respondeu o que eu orei no domingo. Foi a voz do Senhor. Jesus vai limpar. A Bíblia diz que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai tirar esse medo, Ele vai tirar essa ansiedade, ela vai tirar esse pavor, para você ver o sobrenatural. Eu queria que você fizesse como eu, colocasse aqui, ó, a mãozinha aqui no coração, e fizesse essa oração. Quero que você se entregue, para que essa semana seja uma semana de vencer o deserto, de experimentar um milagre sobrenatural em um lugar que você acha que é o fim, onde haverá um recomeço. Eu queria que você confessasse sua dependência ao Senhor e declarasse a Ele o quanto você precisa desse milagre. Você consegue orar comigo? Aonde você está? Comece a orar aí agora. Pai, no nome de Jesus,
nós nos sentimos encurralados, nós nos sentimos perdidos no meio de um deserto tão vasto, sol causticante, o que nós geramos está prestes a acabar, a morrer, está desfalecendo num canto, e nós não temos a mínima ideia do que fazer, porque aparentemente já fizemos de tudo e a provisão acabou. Não tem água, não há refrigério, não tem pão, não tem provisão. Não tem como procurar por Abraão, não tem como voltar à casa de Sara. Não tem nada, apenas um arbusto, apenas uma sombra escassa, sem frutos. Estamos completamente no deserto sem destino. Mas o mesmo anjo do Senhor que visitou a jovem Agar, que não tem culpa do que está vivendo, eu sei que aquele anjo do Senhor hoje, ele está aqui na tenda também, para abrir nossos olhos, para trazer acalento, para nos dar força, para que a gente consiga se levantar, para que essa semana a gente não caminhe arrastando, mas de cabeça erguida. Fortalece os nossos tornozelos, nossos joelhos, fortalece nossas mãos, nos dê estratégia, porque coisas sobrenaturais vão começar a acontecer nesse deserto. Nós nos entregamos, nós nos rendemos, nós confiamos, nós precisamos, nós cremos na soberania do Senhor, que a nossa fé esteja alicerçada no Deus que provê, no Deus que faz, no Deus que está no meio do deserto, levantando-nos, guiando-nos, ajudando-nos, fazendo com que a gente chegue aonde o Senhor tem planejado para nós. Você tem um Deus que cuida de você. Eu vou te abençoar agora, não saia sem receber esta bênção. Mas eu não posso ir embora sem dar a oportunidade para pessoas que precisam recomeçar. Só Jesus vai conseguir mostrar esse poço para você. Só Ele. Enquanto você estiver aí no deserto sozinho, você não vai conseguir. Nós precisamos dEle. Talvez o que você está vivendo é justamente pelo fato de ter se distanciado desse relacionamento tão precioso. Deixa eu te falar, vamos recomeçar hoje? Ele está assim, ó, de braços abertos, dizendo: quero enxugar suas lágrimas, abrir os seus olhos para ver o novo que eu vou fazer. Jesus é especialista em mudar cenários. Talvez você não precisa nem sair do lugar, Ele só quer mudar tudo o que você está vivendo. Sabe, quem sabe você se afastou, se entristeceu e acabou por alguma razão, pode ser religiosa, pode ser, eu não sei o que foi, e acabou você deixando de ficar pertinho dele, e ele está com saudade de você. Se você está aqui, ainda não declarou publicamente que ele é o Senhor da sua vida, eu queria que você o fizesse. Você precisa confessar que esse Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa garantir a vida eterna. Ele comprou com o sangue dele, o passaporte está nas mãos dele, mas você precisa reconhecê-lo para que ele possa te entregar. Só há dois caminhos, e no deserto só consegue vencer quem está conectado com ele, seguro nas mãos dele, porque aí ele vai te mostrar a direção certa para você seguir. Se você está em casa, se você está me assistindo ou na internet através do Instagram ou através do YouTube, você também pode tomar essa decisão aí aonde você está. Eu quero que você escreva nos comentários: eu quero Jesus. Eu quero que você escreva nos comentários: eu preciso de Jesus. Eu quero que você escreva nos comentários: Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Enquanto você escreve aí, as pessoas vão decidir aqui. Você que está aqui dentro da tenda, olhe para o telão. Você que está dentro da tenda, olhe no telhão. Seus olhos só serão abertos por Jesus.
Senão você vai continuar cego, com os olhos embaçados e não vai conseguir ver coisas incríveis que Ele preparou para você. Mas você precisa reconhecê-lo. Agora é hora de você tomar essa decisão. Para a gente orar no final, eu vou contar até 3. E se você está aqui, entendeu o meu convite, entendeu o desafio que eu te fiz, e vai agarrar essa oportunidade, quando eu dizer 3, eu queria que você levantasse a mão aonde você está. 1, Ele vai abrir os seus olhos. 2, Ele vai te garantir a vida eterna. 3, não resista à voz do Espírito Santo. Agora é hora. Onde é que está você? Dá um sinal com a sua mão. Eu quero saber, cadê você? Deus te abençoe, filha. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem alguém no canto aqui? Só levante a mão quem disse ali. Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe. Olha, se tiver, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui também lá, Deus abençoe. Olha, se tiver crianças, né? Às vezes os pais têm uma criança, entendeu? Se ela tiver entendido, traga ela aqui, tá bom? Quero orar também, Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe. Aqui também, Deus abençoe, Deus abençoe. Ó, deixa eu te pedir carinhosamente. Vem aqui, deixa eu orar por você. Vem cá, pega na minha mão, vem cá. Deixa eu orar por você, vem cá. Você que deu um sinal, vem cá. Pode diminuir as luzes aí, para o pessoal ficar mais à vontade? Isso. Vem aqui na frente, por favor. Vem cá, filha. Vem cá, Deus te abençoe. Está na hora de recomeçar, tá? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Alguém fica com ela aqui. Deus te abençoe, filha. Já eu oro por você. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Tem mais alguém? Muitas pessoas levantaram as mãos. Isso? Deus abençoe. Valeu demais. Valeu, cara. Deus abençoe. Parabéns pela coragem. Vem pra cá, guerreiro. Vem cá, filho. Vem. Todo mundo, vem ficar aqui na frente. Adolescentes, crianças, jovens, adultos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe vocês. Vem, filho, fica aqui pertinho. Vem pra cá, ajude as pessoas a chegarem aqui. Vem. Estou esperando você. Tem mais alguém? Estou esperando. Vem, vem, vem. Nós vamos encerrar agora. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe. Fica firme com Jesus. Bonitinho, Deus abençoe. Mais alguém? Posso encerrar? Deixa eu te dar 10 segundos. Corre. Tá vindo ali, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha lá no telão. Olha quantas pessoas dizendo eu quero Jesus. Olha lá, amém, eu quero Jesus. Olha lá, a Daniela, eu quero Jesus. A Maria Sônia dizendo eu quero Jesus. Tem gente dizendo Deus é bom, glória a Deus, aleluia. Eles contaram até agora 140 pessoas decidindo por Jesus lá no online. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Deus te abençoe. Calma o coração. Essa semana vai ser leve. Respira fundo. Deus está tirando um fardo das suas costas. Deus está tirando um peso lá de dentro da sua casa. Deus está tirando algo muito forte da sua alma. Está limpando. Sentimento de angústia, sabe, que vai passar. Essa semana vai ser leve. Deus vai abrir um poço, você vai enxergar ele claramente. Que Deus te abençoe. Vamos estender as mãos para cá. Olha para cá, todos que estão aqui. Quando eu terminar aqui, eu quero te dar um presente, ok? Combinado? Lá, ó, naquela luzinha azul lá, ó, aquela lá. Vou te dar um presente. Se você puder, fica à vontade, o pessoal vai te caminhar. Você vai ganhar um presente. Tem suas mãos para cá, vamos orar por eles. Te damos graças, Jesus. Muito obrigado por essas vidas. Aqueles que estão pela primeira vez reconhecendo o Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Aqueles que estão recomeçando, que o Senhor fortaleça. Fortaleça esses homens e mulheres que decidiram recomeçar, estão firmes com o Senhor. Que o Senhor faça milagres, que o Senhor abra os olhos para que eles enxerguem o quanto o Senhor pode fazer coisas incríveis e sobrenaturais. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ó, vamos assim, ó. Vamos celebrar o Senhor. Se você está nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, sinta-se abraçado. Essa comemoração é por você também. É por aqueles que estão aqui. Bora lá. Bora lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao seu novo lar.
Essa semana, Deus vai te mostrar um poço. Essa semana não vai faltar provisão. Essa semana você vai ver que a água do homem pode ter acabado, mas a fonte de Deus é inesgotável. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Esta semana será sobrenatural. Tem milagre no seu deserto. Se você crê e recebe, aplauda Ele mais forte que você puder. Tchau, family. Tchau.